Estamos em Nova Friburgo. Essas paisagens, essas montanhas, este lugar nos ofereceu o pintor Guiar, nos deu a honra. Somos orgulhosos por isso. Ele é um homem que vai passar diversas dificuldades da vida, muitas adversidades, mas é um homem que se diz forte. Ele dizia sempre: eu nasci na montanha, eu sou um homem da montanha, eu sou um montanhês, por isso sou forte. E eu estou aqui com uma companhia especial para falar um pouco sobre ele, sobre o trabalho dele, um pouco da vida dele. Eu sou Maria Amélia Curvelo, sou desenhista, gravurista, pintora, dou aula de arte, milito na cultura, sou gestora de cultura, residente há 30 anos em Nova Friburgo e estou tendo essa oportunidade de fazer esse vídeo sobre um trabalho de um artista que é daqui, da nossa terra, e que poucos do estado do Rio o conhecem. Não só no estado do Rio, até no Brasil talvez, mas no estado do Rio acho que é mais. Mas eu não estou sozinha. Vou chamar uma pessoa que vai caminhar comigo nessa viagem de visitar essa vida, um pouco da vida da obra do Guiar e da vida pessoal dele. Pedro Bessa. Olá, bom, eu sou cinegrafista, fotógrafo, artista, editor e sou um apaixonado pela cultura, pela obra de Guiar. Eu vim para Friburgo há 4 anos, então me considero um friburguense e tenho a honra de viver nessa cidade, a cidade de Guiar. Pretendemos dividir esse trabalho de hoje com vocês em 3 etapas. A primeira, referindo-nos às datas importantes, desde o nascimento do Guiar até seu falecimento, as localidades onde ele morou, esse trânsito entre Brasil e Europa, sua formação e sua carreira. Alberto da Veiga Guiar nasce no dia 25 de fevereiro de 1896, aqui nessa cidade onde estamos, Nova Friburgo. Ele é filho de Alberto José Guiar e de Leonor Augusta da Silva Veiga Guiar. Teve uma única irmã chamada Leonor, todos de origem católica. Ele morou em Nova Friburgo um curto espaço de tempo, porque eles se mudaram para Petrópolis, com ele recém-nascido, parece, talvez com uns 4 meses de idade. E lá eles foram morar num bairro mais sofisticado, onde a elite carioca vinha passar verão, então convivia com figurões da alta sociedade e sempre envolvido num ar aristocrático. Ele não teve dificuldades financeiras nesse início de vida, até adolescente, até jovem. Guiar faz seus estudos primários no Colégio Franco-Brasileiro, naquela cidade. E em 1904 aconteceu um fato que marcou muito Guiar. O pai dele, com quem era muito ligado, morreu. E morreu de uma forma assustadora, assim, porque foi um acidente com uma arma de propriedade dele, do próprio pai, e que existem suspeitas de que tenha sido um suicídio. Não se tem certeza, mas há muita indicação para isso. E por quê? Porque ele tinha negócios meio inseguros, negócios financeiros inseguros, e ele estava extremamente endividado. Bom, 2 anos depois, a viúva de Guiar, a mãe dele, sai com ele e com a filha e vai morar no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Lá eles voltam para a escola, ele continua estudando e estuda no Colégio Paulo Freitas, onde termina o secundário. Um ano depois, a Leonor, mãe dele, se enamora de um barão Ludwig, de origem alemã, e se casa com ele. Esse barão, mesmo sendo um barão, era falido. Quem tinha dinheiro mesmo e poder era Leonor, que era filha de um comendador, José Antônio Vieira Veiga, português rico e católico também. E eles deixam o Brasil, a mãe Leonor, ele, o Guiar, a filha e esse alemão, esse barão,
vão num vapor chamado Madalena para a Europa e vão morar na Suíça, em Vevey, especificamente em Vevey. O Guiar continua seus estudos durante a adolescência nos liceus europeus, porque eles mudavam de cidade, enfim. Em 1915, portanto, Guiar tinha 19 anos, o padrasto dele, esse barão, resolve matriculá-lo numa escola fazenda, para ele estudar zootecnia e agronomia. Só que essa localidade era 14 graus, tinha temperatura baixíssima, 14 graus abaixo de zero. E ele ficou muito doente. No que ele adoeceu seriamente, a mãe foi lá e retirou e trouxe ele para Munique. E nesse período de convalescença dele, a mãe pôde ver os desenhos dele, que ele fazia quando lá estava. E ela achou que deveria, então, ingressá-lo na Real Academia Belas Artes de Munique. E assim fez. Lá ele estudou por 2 anos, com afinco, ininterruptos, e passou a frequentar a Pinacoteca de Munique, estudando também quando não estava dentro da Academia das Belas Artes. Após esses 2 anos de estudo em Munique, ele circula a Europa por diversas capitais, diversos países europeus, visitando museus, conhecendo galerias, conhecendo outros artistas, se relacionando, conhecendo, participando também de exposições. Foi nesse período que ele participou do Salão de Outono em Paris. Em 1923, no final desse estudo em Munique, ele já começa um romance com a Anna Doring, que é uma estudante de música de origem russa e protestante. E ele se casa com ela. A união dos dois não foi bem sucedida, não foi feliz e não durou nem um ano. No ano seguinte, após o casamento da irmã dele, Leonor, que também se casou, ele faz uma breve viagem ao Brasil. Fica hospedado na casa de um amigo aqui em Muri, que é distrito de Nova Friburgo, e participa do Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Retorna para a Europa e vai fixar a residência durante 3 anos em Florença. Isso é importantíssimo porque ele vai se aprofundar no estudo da arte e vai conhecer profundamente muito mais de pintura. Logo em seguida, nesse período de 3 anos que ele estava em Florença, ele perde a irmã, uma doença que foi súbita e rápida, e perde a mãe, que já vinha doente, e fica sozinho. Ele já tinha perdido a esposa. Aí, em 1929, ele decide voltar definitivamente para o Brasil. E ele vem sem nenhum membro vivo da família e começa a tentar se adaptar, participar de salões, encontrar artistas e tal. Quando ele chega ao Brasil, ele dá uma entrevista a José Roberto Teixeira Leite, no livro Pintura Moderna Brasileira. E ele revela, palavras dele, que o que ele estudara na Europa não tinha nada a ver com as cores e com as paisagens brasileiras. Ele se vê diante da necessidade de começar a mudar a pintura dele, fazer uma revisão técnica, uma revisão de conteúdo e adaptar-se às circunstâncias brasileiras. Na verdade, ele teve 2 choques. Um, porque o Rio de Janeiro tinha um cenário artístico muito acanhado, diferente da Europa naquela ocasião. E o outro mais profundo, com a própria natureza, com tudo que ele via, com tudo que ele se deparava, a natureza em si. A partir de 1930, ele continua participando de salões e tal, mas ele fixa o ateliê dele no Jardim Botânico, porque nesse momento no Brasil havia um apelo para se construir um olhar mais preservador da nossa natureza. E houve uma conferência no Brasil, foi a primeira delas, que fez um movimento crescente, que pouco depois, alguns anos depois, 3 anos depois, fundou-se o IFAM,
para a preservação de história, de memória e da riqueza natural do país. E isso foi um mote. E ali ele começa a dar aulas e começa a ter muito aluno, e alunos importantes. Depois ele muda o ateliê e ele também pinta. E ele ainda começa a pintar no início desses anos 30, com aquela questão anterior, que era como que era a pintura dele antes e como ela começa a vir a ser com o olhar que hoje ele tinha da realidade da natureza brasileira. Enquanto professor, ele era queridíssimo e ensinava dando liberdade aos alunos, com algum rigor técnico ainda, mas também era inovador. Ele não adotava aqueles esquemas acadêmicos que dominavam as belas artes. Prossegue participando de salões de arte em outros países também, juntamente com artistas expressivos de então. Durante alguns anos vai dividir residência entre Rio, Petrópolis, Teresópolis, Niterói e Itatiaia. Em 41, vem para uma temporada em Muri a convite de um amigo e fica aqui alguns meses. Em 44, ele é convidado pelo prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, por recomendação de Portinari e de Aníbal Machado, para ele dar aula, porque Juscelino queria mudar a face de Belo Horizonte, a face artística, cultural. E ele vai para dar aula de desenho e pintura. O que veio a ser depois, essa escolinha que começa lá nesse momento, veio a ser depois a Escola de Belas Artes de Belo Horizonte, que todos conhecem. Naturalmente que ele teve que enfrentar dificuldades, não tinha espaço físico adequado, dificuldade com relações administrativas, políticas, mas ele assume o trabalho, enfrenta situações e tem, por exemplo, como aluno dele, o Amílcar de Castro, ele é responsável pela formação do Amílcar de Castro, Farnese de Andrade, Lígia Clark e outros de enorme expressão. E como um homem forte, como ele dizia, e montanhês, ele jamais perdeu o sonho e a poesia. E ele relata, o primeiro período da estada dele nas Minas Gerais foi muito feliz, porque ele se maravilhou com a luz de Minas. Ele dizia assim, essa claridade que dói nos olhos, mas empresta à pintura uma vida melhor. Seguiram-se anos férteis da sua produção coletiva e pessoal. Participou de inúmeras exposições em museus, galerias que o representavam no Brasil e recebeu medalhas, condecorações, prêmios, e visitou cidades mineiras como São João del Rei, Sabará e Ouro Preto. Quando chegou em Ouro Preto, pela primeira vez, após uma longa viagem de Belo Horizonte, era tarde da noite, já na madrugada, e precisava esperar o dia seguinte para buscar uma hospedagem. Ficou aguardando o dia amanhecer. Nesse amanhecimento, ele viveu uma emoção impensada antes. Viu surgindo diante dos seus olhos as torres das igrejas, a arquitetura da cidade, uma luz jamais vista ou sentida por ele. E foi como se todos os elementos flutuassem sobre uma névoa que sustentasse e oferecesse para ele, aos poucos, toda a delicadeza e zelo com a suavidade daquele presente que ele recebia amorosamente com o seu coração. Puro e preenchido de leveza e amor, guardou com extremo carinho no seu espírito, na sua alma, esse carimbo, essa marca de profunda e inesquecível emoção, vivida naquele lugar, ofertada essencialmente pela harmonia da natureza. Recebeu pelo seu olhar ávido, pelo etéreo, pelo impalpável, pela matéria imaterializada, paisagens intocáveis, paisagens imaginárias, imaginantes também. É quando ele suspira e fala, esperei por isso a minha vida inteira. Adotou uma vida de boemia e sem apego material algum. Jamais teve uma casa sua, uma vida financeira mais organizada. Por vezes lhe faltava dinheiro para se manter
Muitas vezes recebia favores de amigos e retribuía com pinturas. Outras vezes trocava pinturas suas por contas de hotel, restaurantes, bares. Se recebesse hospedagem e comida, ficava pintando quadros à vontade, sem que o anfitrião lhe pagasse nada. Pintava sem parar. Sua obra reúne mais de 2.000 trabalhos, entre desenhos, pinturas, aquarelas. Essa obra extensa reúne diversas categorias: paisagens iniciais, flores, naturezas mortas, retratos, cenas brasileiras, cenas sacras, pinturas sacras, paisagens imaginantes. Tem um autor, Marcelo Bertolucci, mineiro, jornalista e doutor em literatura brasileira, que disse em seu livro Anjo Mutilado, está aqui: Guimarães não é tão conhecido nacionalmente quanto o é em Minas, nem quanto sua obra deveria. Guimarães tem certas coisas que o afastam do público. Não há uma grande coleção dele em qualquer museu público. Sua obra está restrita a coleções privadas, ou seja, está só no universo de gente que é mais próxima da arte. Eu e o Pedro Bessa esperamos que esse vídeo seja mais uma contribuição no sentido de difundir a magnitude desse pintor brasileiro. Nesta segunda parte do nosso trabalho, eu e o Pedro Bessa trouxemos para vocês o processo que o Guimarães viveu para sair da rigidez da academia, da sua formação, para fazer parte da pintura modernista brasileira, da segunda parte dela. E como é que isso se deu? Como é que ele teve que mudar a sua própria pintura, até chegar na essência que ele gostaria? Guimarães é um dos mais fascinantes pintores brasileiros, considerado um participante do segundo modernismo, que vai do início de 1930 ao final dos anos 1940. Construiu uma trajetória inteiramente pessoal, que, embora integrada, sempre foi desvinculada das correntes artísticas da época. Ele dizia que pintava o que via, mas via tudo filtrado pela imaginação. Na sua obra, a figuração é um suporte para a pura emoção estética. Guimarães vivia a arte, ele dava o seu corpo à arte, ele se entregava à pintura, em permanente experiência espiritual. Sua poética é muito próxima ao conceito oriental de arte, notadamente a chinesa e a japonesa. Não por acaso, sua obra é frequentemente comparada a elas. O crítico de arte e professor de História da Arte, Frederico de Moraes, que já publicou 3 livros sobre a obra de Guimarães, afirmou que, entre os mestres modernistas, ele é o autor da obra mais comovente. Para o artista visual, professor e historiador da arte no Brasil, Carlos Ilho, o elemento pictórico que nos auxilia no acesso à compreensão da obra de Guimarães são as nuvens. É a nuvem, pois nelas se dão as tensões que percorrem toda a sua obra. No seu texto, Com a Cabeça nas Nuvens, ele elucida essa afirmação. Na pintura ocidental, desde a Grécia até os iluministas, o desenho é tido como um fundamento da pintura, sendo, portanto, a estrutura básica desta. E a cor tem um papel só complementar. A nuvem vem contradizer esta concepção, esta forma rígida de pensar, contrariando, de fato, esta norma. Este conflito entre o desenho e a cor permanece em toda a tradição renascentista. Portanto, será, para a arte moderna, uma questão importante a ser superada definitivamente. Por exemplo, Cézanne e Serrat, nas suas investigações cromáticas, vão dizer: quando a cor está em toda a sua riqueza, a forma está em toda a sua plenitude. A arte moderna vai conferir à cor um valor mais secreto e transgressor dos meios de representação. Guimarães
transmitiu aos seus alunos um pouco da formação rígida que recebeu dos seus mestres alemães, por exemplo, o lápis duro, como a gente vai ver, exigindo o uso de lápis duro que sulca marcando o papel, mantendo a tradição do desenho sob a imprimatura da tela como base da pintura. Entretanto, na mesma década de 30, ele transitava em um meio de arte que tendia para o bom comportamento ainda, mesmo após as inovações trazidas por Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, que foram na década de 20, na década anterior, portanto. Daí a permanência do seu conflito entre o desenho e a cor. Tanto que, ora, suas pinturas mais ousadas coexistiam com outras bastante convencionais. Ele oscilava nesses anos 30. Carlos Ilho vai prosseguir dizendo que a modernidade de Guignard viria das obras de Cézanne e Matisse, visto que esses dois são os mais importantes artistas da pintura moderna europeia. Isto comprova a inteligência do Guignard na observação da arte moderna. De Cézanne, ele obtém a influência da divisão do espaço, visto nas naturezas mortas, nas paisagens dele, por exemplo, nas de Tatiaia. De Matisse vem a utilização de arabescos para definir áreas distintas. Porém, de ambos, ele extrai o fundamental da sua pintura, que é o desenhar com a cor e a organização das superfícies por manchas coloridas, o que pode ser notado por não trazer o traço preto de contorno e pela liberdade do uso das cores. Vale lembrar aqui que quando da sua chegada ao Brasil, Guignard é impactado pela luz tropical. Esse acontecimento foi tão forte que se tornou um desafio para ele, já que sua pintura europeia era constituída de cores rebaixadas e matéria densa. Para realizar a transição na sua pintura, ele vai aos poucos trabalhando com cores mais intensas, com tintas bem diluídas, eliminando os contornos das formas e com pinceladas mais soltas. Aí entra a importância das nuvens, confundindo-se às vezes com as montanhas. Através da luminosidade, as formas de nuvem e montanha parecem se dissolver num espaço aberto, em movimento, onde o espectador é levado a transitar numa atmosfera subjetiva. Assim se deu o processo que o Guignard adotou para operar a transição na sua pintura, abandonando a pintura das belas artes e construindo a sua própria pintura. Nessa terceira parte, eu e o Pedro vamos trazer para vocês algumas imagens de pinturas que nós selecionamos. A gente vai começar, nesse primeiro conjunto, com umas paisagens do Rio de Janeiro. Paisagens mais convencionais, paisagens que ele é tomado pela luz do Rio de Janeiro, pela exuberância das paisagens. Por exemplo, a gente vai mostrar pinturas feitas dentro do Jardim Botânico por ele, onde a luz, essa luz que contamina, ele atravessa as árvores, atravessa as moitas e se espalha por dentro da pintura toda. E elas são paisagens modernas, vamos assim dizer, do Rio de Janeiro, do Parque Municipal de Belo Horizonte. Vamos ver as Vitórias Régias também. Depois vamos ver uma do Rio de Janeiro, quando inaugurou o Jockey Club, que também é interessante, é bem esfarinhado. Ele mesmo diz que ele precisava esfarinhar um pouco para dar vibração naquilo que ele via, naquilo que ele sentia. Então ele trabalhava de forma diferente. São imagens realizadas com pinceladas bem curtas e de toque rápido, que o próprio artista definia dessa forma, esfareando, o que reproduz com fidelidade a luz do Rio de Janeiro. Depois nós vamos falar das outras paisagens que são valiosas, começando por Itatiaia, que aqui também eu já mostro Itatiaia nesse conjunto, já mostro as primeiras de Itatiaia, mostro em esboço, em aquarela, lembra bem um tratamento
de uma gravura chinesa, por aí japonesa, vocês vão perceber. Depois tem uma de Itatiaia, que ele começa a ver as nuvens se misturando com montanha, e aí ele vai construir paisagens imaginárias. Ele não vai reproduzir a realidade que ele vê. São, como ele diz, são grandes invenções de um país sem chão. É como se ele quisesse que tudo flutuasse. Vocês se lembram que eu falei lá atrás daquela experiência dele quando chegou em Ouro Preto a primeira vez, que ele sentiu que a arquitetura, que a cidade, que a terra flutuaria, que tudo estaria flutuando. E isso é uma coisa que ele vai perseguir e a gente vai poder ver. Nessas paisagens ele faz uma rede de traços, às vezes precisos, que revê uma alma flutuante, onírica, brasileira, que ele percebe, que ele sente o tempo todo. E desenha uma visão aguda, romântica, como se fosse um sábio chinês, vamos assim dizer. Ele, quando reproduz paisagens, mesmo que imediatamente reconhecíveis, aqui, essas são Vitórias Régias do Jardim Botânico, ou esse daqui é a montanha, uma vista de Itatiaia, vista tal. Ele cria imagens líricas e fugazes, ao mesmo tempo que ele retrata algo que existe, que representa algo que existe. Mas ele transcende o registro daquela localidade. As paisagens de sonho mais etéreas, diáfanas, estáveis, nada se revela, tudo é sussurro, é como que ele quisesse dizer, mas ele não diz. Como que se a gente quisesse ouvir, mas a gente não ouve, a gente sente. E mesmo quando envolta em difusa melancolia, a obra de Guiar é sempre sedutora. Sua história pessoal, luminosa e angustiante, como a gente já viu também, é igualmente envolta em brumas e neblinas. Em tudo tem um mistério. Vamos falar um pouco dos retratos de Guiar e autorretratos também, né? Ele se autorretratou muitas vezes. Ele tem 3 gêneros de retratos. Os autorretratos, que são muitos, nos quais ele nunca disfarçou o defeito físico dele, o lábio leporino. Os retratos de grupos, amigos, mulheres, crianças, também retratos religiosos, tem São Sebastião, Cristo, Santa Cecília e outros santos. A gente vê nitidamente nesses retratos sacros, nesses retratos religiosos, uma intromissão do problema existencial com a obra. Eles inserem no mundo inventado, eles não captam a essência dele, inserem no mundo inventado, um mundo que ele, Guiar, também está fazendo parte. Então, você sente que ele, quando trata dos retratos religiosos, ele vai sinalizar uma aproximação, na verdade, e ele vai tender aos sacrifícios, a relatar umas situações mais difíceis. Guiar pintou mulheres, crianças, ricos, pobres, sempre transcendendo a mera figuração. Ele quase sempre cria um fundo para os retratos. Constrói mais uma presença. Ele não busca a essência do modelo, mas ele busca o lugar daquele modelo no mundo. Algo que não é do mundo da infância. Ele contextualiza. Já o rosto sério de uma mulher negra, por exemplo, ele pode estar à frente de uma cidade exuberante ou de uma paisagem suave, delicada, belíssima. Ele também vai colocá-la um vestido com adorno, ele vai criar um mundo para aquela imagem, criar uma ligação de quem está sendo retratado, que ele prepara para receber o retrato. Por vezes, dá os vestidos, as flores, nos vestidinhos de criança, de menina, bota microflor, de moça bota uma florzinha mais não sei como. Ele vai botando detalhes de roupas de mulher. Mas tem uma obra que rendeu para Guiar
um grande prêmio. Ele foi até para a França com esse prêmio. É um retrato que ele faz das gêmeas, que são filhas de um senador da República, a Leia e a Maura. São gêmeas. E ele pede o Guignard para fazer o retrato delas. E ele faz o retrato das gêmeas. Elas não são idênticas. E ele cria uma cidade imaginária atrás. Ele nunca foi, por exemplo, na cidade natal delas, na cidade do senador. Mas ele inventa uma cidade e bota elas num centro, como se tivesse uma janela, e atrás daquela janela está essa cidade inventada por ele. E esse quadro se torna muito famoso. Nesse trabalho, que o apelido é As Gêmeas, mas o nome verdadeiro da obra é Leia e Maura, ele tem algo bastante curioso. A Leia se casa com um dramaturgo, um escritor importante, também da política brasileira e tal, e ambos têm um filho que se torna um grande artista brasileiro, que é o Tunga. Ele foi o primeiro escultor brasileiro a expor no Louvre. Isso foi uma coisa espetacular, para vocês terem ideia de como a gente tem artistas grandiosos nesses países, né? E por acaso o Guignard fez o retrato da mãe do Tunga. Achei muito curioso, não deixaria de trazer isso aqui. Vocês podem pesquisar a obra do Tunga, vale a pena. Bom, nos retratos também, ele sempre dava muita dignidade a quem quer que fosse. Poderia estar retratando uma criança ou uma pessoa de idade, ou uma velhinha, ou um rico ou um pobre. A generosidade dele com o trato no retrato, ele era um retratista fantástico. Nós não poderíamos deixar de trazer também os cartões que Guignard fazia para amigos, para os amores platônicos, que são peças que são consideradas peças de arte também. Ele na confecção desses cartões, mandando pequenas mensagens por qualquer dia especial, ou mandando uma notícia, ou fazendo um agrado. Ele pinta candidamente coraçõezinhos, guirlandas, florezinhas, escolhe o papel, faz uma pequena paisagem pequenininha. Esse olhar terno do Guignard, que está presente fora das telas também, nesses cartõezinhos, que são um mimo. Eu acho que vale a pena. Inclusive, tem uma história muito interessante que ele foi, não sei se é 34, 33, algum ano aí, ele foi ver uma peça e ele viu uma atriz, a Amalita, um show, alguma coisa assim. E ele se apaixonou e ficou anos apaixonado pela Amalita. Então, muitos dos cartões, desses cartões bonitinhos que ele fazia, era para a Amalita. Em qualquer situação, ele mandava um cartão para a Amalita. Ele também pintou objetos, portas, janelas, armários com guirlandas, com todo tipo, todos florais, com arabescos, tetos de casas, de hotéis que ele ficava, onde se hospedava, sempre com a delicadeza e generosidade para ofertar com gratidão para quem ele mantinha elevada estima. Então também vale a pena conhecer os cartõezinhos de Guignard, que é uma coisa linda. Agora nós vamos falar um pouco sobre a forma como Guignard pintava os negros, as famílias negras, né? Os grupos de negros de Guignard são crianças, famílias, trabalhadores, muitos fuzileiros navais, pai, mãe, filhos do casal, casal de noivos, e que fica preservada, nessas pinturas do Guignard, fica preservada a dignidade do negro brasileiro e a sua subjetividade também. Por isso que Guignard tem um valor, um olhar, a pintura dele é completamente preenchida de observações humanistas. Busquem Guignard, pesquisem Guignard, vale a pena.
Flores e natureza morta. Guiar pintou uma quantidade absurda. Então, o pintor que mais pintou flores, vasos de flores, foi Guiar. Suas composições florais vão da exuberância de cores a construções sutis, nas quais flores delicadas e idealizadas parecem prestes a voar. Ele volta à infância povoando os céus com cores que flutuam em amplos espaços abertos e brumosos. Os girassóis van Goghianos da obra Flores sobressaem nessa composição complexa e densa, com pinceladas feitas com pincel redondo, contrapostos e delicados grafismos quase aquarelados. Assim como as flores, as naturezas mortas de Guiar não têm nenhum apelo sensual. O artista não está interessado na característica das frutas, nem dos objetos, e sim na composição dos seus volumes. Lembra lá de Cézanne, que ele observou muito Cézanne e aprendeu um pouco, bebeu na fonte de criar o volume, composição. O trabalho é dominado pelo planejamento, que ele faz às vezes de fundo. Ele tem natureza morta, que toalha, parece que tem um vento que está levando a toalha, e tem grafismo, tudo no sentido da leveza, porque quando ele se solta, ele fica leve, ele fica feliz, ele fica alegre ao pintar as flores, os vasos de flores e as naturezas mortas. Esse é Guiar. Nós vamos falar sobre paisagens agora, de Guiar, paisagens imaginantes. Quando ele começa a ver a questão da nuvem como um recorrente processo de sair do chão, de flutuar, né? E isso acontece com as paisagens de Itatiaia. Em 1940 já tem várias paisagens de Itatiaia, quando ele começa a olhar que montanha, começa a perceber que para ele, para a pintura dele, montanha vai virando nuvem. Vamos ver. No início da década de 40, Guiar passou longos períodos em Itatiaia, onde reencontrou a atmosfera rarefeita das montanhas, que o remetiam à sua infância, que é aqui em Friburgo, né, em Petrópolis, Mata Atlântica. E são regiões altas. É um momento determinante, e ali nasce uma nova concepção da paisagem brasileira. Um gosto dos horizontes profundos e das grandes ilusões do espaço. Guiar toma a terra roxa, o óxido de ferro, vermelho, e transforma em seu pigmento para uma pintura, que é o chão onde ele está pisando, que ele ora pisa. Transporta-os para os telhados das edificações, das igrejas, das casas. Dilui com um pouco de branco para produzir os caminhos, que vão tecendo umas redes entre essas edificações. A seguir, começa a erguer pequenos montes com a mesma matéria. Com aquele pigmento, ele vai usando aquilo que vem da rocha, que é o óxido de ferro. Essa matéria que se transforma em nuvem na pintura dele, em luz, e nos coloca diante de um enigma. Como pode algo tão sólido, uma matéria tão real e rígida como o ferro, se tornar algo tão leve a ponto de flutuar? Guiar todo o tempo foge da gravidade. No sonho não tem gravidade. O sonho está para além da lei da física, da lógica do mundo. Neste momento, ele ultrapassa a organização da razão e da lógica cultural do modernismo. Se torna um artista que está acima das nuvens, num ponto elevado, um ponto de contato entre o estado terrenal e o cosmos. Nas paisagens imaginantes encontra-se a sua maior expressão,
sobretudo nas suas paisagens juninas. Segundo depoimentos do artista, seu pai era nascido no dia de São João e todos os anos comemorava a data com uma grande festa, com fogos de artifício, balões coloridos subindo aos céus. Como homenagem, Guiar passa a fazer, em 1939, os primeiros trabalhos juninos, tema que incorporou ao seu repertório, pintando por toda a vida, sempre nos meses de junho. Os enormes balões coloridos, a igreja circundada por pequenas luzes e os fogos de artifício abrindo-se no céu parecem de fato pequenas joias engastadas como pedras preciosas numa paisagem de sonho. São obras nas quais o artista funde diversos desses elementos, da melancolia do balão que cai aos seres humanos que se divertem, representando em escala mínima, desaparecendo na grandiosidade das montanhas. Nas obras sacras de Guiar, é como se a mente dele, a mente do próprio Guiar, se identificasse com o sofrimento santificado do mártir. Não por acaso a questão expressiva fica tão forte. A paleta de cores se modifica, diferente da sobriedade de outros retratos. Os martírios na arte sacra de Guiar são o São Sebastião, padroeiro do Rio, que é meio caboclo, que é meio indígena, que morre 2 vezes, ou não morre definitivamente, ou ressuscita, mas que tem as marcas do corpo. O outro martírio, o martírio de Cristo, que nas gravuras a ponta seca fere a matriz e na pintura ele faz uma cisão na madeira que sangra, que expõe a carnalidade do homem que sofre, fazendo uma referência a um sangramento do mundo. As obras sacras são espetaculares também. Nós vamos finalizar apresentando uma obra histórica, talvez a única que Guiar tenha feito, eu acho que é a única, é a execução de Tiradentes. É uma visão, a cena toda é uma visão da extração do ouro. Homens negros, seminus, levando o ouro obtido através do trabalho escravo das mineradoras. Há uma aproximação dos atravessadores, intermediários para a entrega desse ouro. Tem uma forca que vai desembocar no Rio de Janeiro. É o destino do ouro. Guiar faz um cenário, uma alegoria. No fundo temos a paisagem um pouco histórica de Minas e Ouro Preto. Mas também tem o Morro do Santo Cristo, que é no Rio, que é ali perto do Porto. E na frente temos um pouco da Baía de Guanabara também. É para mostrar o caminho do ouro, exatamente como se deu. A frente e o fundo da pintura são no Rio de Janeiro. Muito próximo, aliás, de onde Tiradentes foi verdadeiramente executado. É uma obra densa, vale a pena observar, estudar, que para Guiar, na verdade, é a história da Inconfidência Mineira. Eu e o Pedro Bessa finalizamos o nosso trabalho que nos propomos, né, Pedro? Ficamos contentes de fazer. Você gostou? Muito, muito. É um pintor que eu admiro muito, não somente por ser daqui de Friburgo, mas porque eu vejo uma força muito grande nas obras dele. É fantástico mesmo. E a gente, aqui em Friburgo, muito orgulhosos, né, de estar podendo falar do Guiar dentro da nossa cidade, para o estado fluminense e para o Brasil, né? Isso aí, somos da montanha, né? Somos da montanha, vamos resistir. A arte é muito valiosa. Obrigada.